Mais um IBAN Podcast começando. Essa semana vamos falar da mulher cristã que influencia outras mulheres. Então a minha convidada de hoje é uma mulher muito especial, é uma mulher de Deus. Eu creio que muita gente conhece ela, quanto mais aqui da IBAN, né, da nossa comunidade. É uma mulher que a gente vê Cristo nela e uma família abençoada. Hoje a minha convidada é ela, Miriam, irmã em Cristo, viu? Eu ia falar Miriam Matos. Não, mas eu gosto do Miriam Matos. Gosta? Miriam Matos. Miriam, Deus abençoe, viu? Obrigado por aceitar o convite. É a segunda vez que você vem e dessa vez nós vamos conhecer um pouquinho da Miriam. Se apresenta? Eu sou a Miriam, fiquei muito emocionada com a apresentação, porque eu acho que o melhor elogio que uma pessoa pode receber é que ela reflete Cristo. Amém. É claro que a gente não consegue o tempo todo, mas essa é a nossa luta. Verdade. Constante, diária, incessante. Meu nome é Miriam, né? Você me apresentou. Eu sou mãe de 4 filhos, 3 comigo, 1 no céu. Sou casada com o Rodrigo há 15 anos. Sou formada em arquitetura e urbanismo há 10 anos. Na verdade, eu completo 10 anos de formação o ano que vem. Olha, que benção! Eu tenho 10 anos, mais alguns, né, antes da formação, de estágio, de vida de escritório, mas assim, bem de leve. Muitos anos de igreja, mas nem tanto convertida, porque eu me converti primeiro à igreja e depois a Jesus. Eu nasci do alto há alguns anos depois que eu vim para a igreja. E hoje eu vou tentando fazer com que toda a minha vida responda a essa conversão. Amém. Ô Miriam, igual eu falo que muitas vezes na igreja não tem como a gente conhecer todo mundo, porque muitas vezes a pessoa chega na igreja, rapidamente vai embora. Sim. Então o intuito do IBAN Podcast é isso, as pessoas poder conhecer um pouquinho do irmão em Cristo. Isso é muito bonito, né? Então, assim, essa essência, esse valor. Quem é a Miriam? Pô, só vê a Miriam pregando, mas não conhece um pouco a fundo quem é a Miriam, né? Então, é isso que eu quero trazer aqui no IBAN Podcast, viu, Miriam? Você falar um pouquinho da sua história, que eu creio que vai edificar vai me edificar, vai edificar muitas mulheres. Esse é o meu objetivo. Ok. Viu? Que o Senhor possa te dar muito alcance, que os nossos testemunhos eles sirvam para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E eu vejo, Miriam, que tem muita gente que fala assim, Mayra, através do IBAN Podcast tem me edificado tanto homens quanto mulheres. Sim, é verdade. Então eu vejo que está alcançando. E isso é gratificante. O nosso chamado, né, Mayra, é para ser testemunhas de Cristo. Testemunho. Então, assim, sempre que a gente tiver a oportunidade de dar um testemunho, a gente precisa dizer um sim sonoro, porque, afinal de contas, todo mundo que anda com Jesus tem história para contar. Né? Porque, igual eu falo, Miriam, talvez muitas vezes aconteceu algo na nossa vida no passado, ou antes de Cristo, e muitas vezes, não vai edificar outras pessoas, tão pequeno. Mas esse tão pequeno encoraja outras mulheres, Exatamente. Outras pessoas. Né? Então vamos começar aqui com o quem era a Miriam Matos antes de Cristo, né? Um breve resumo, um pouquinho da sua história. Quem era a Miriam antes de Cristo? Ô Mayra, pensando sobre o meu testemunho, eu tentei me lembrar do que mais me marcava antes de Cristo. O que definia a minha identidade antes de Jesus era o meu pai ter ido embora. Eu era criança que o pai abandonou. E é tão engraçado o peso disso na vida da gente, é que tudo que eu fiz até o momento em que Jesus me libertou disso, tinha essa marca. O meu pai me abandonou. Então, assim, eu fui uma criança muito triste, muito tensa. Eu me lembro que eu tinha que tirar a melhor nota, eu tinha que, porque eu ficava pensando que de alguma maneira, se eu me esforçasse muito, talvez ele voltasse. Porque a criança tem disso, né? Tem isso, essa confusão, talvez essa imaturidade, essa ingenuidade. Não é nem questão de imaturidade, acho que é mais ingenuidade. Então, eu fui uma criança muito triste, muito fechada, muito revoltada. E quando a gente chega ali na fase da adolescência, tudo piora, né? Então, eu me tornei uma pessoa muito triste, extremamente triste. Eu me lembro de passar um período assim grande da minha vida querendo morrer. Olha para você. Não era aquela questão assim, eu vou cometer um suicídio, não é isso.
Mas sabe quando eu dormia pensando todo dia assim, ó, hoje podia ser a última noite. Eu podia tanto não acordar amanhã. Sabe assim, e isso me levou a alguns relacionamentos muito ruins, porque a pessoa, quando ela não sabe quem ela é e não sabe o valor que ela tem, quando a gente se pesa por uma atitude ruim do outro, porque na minha cabeça eu entendi assim, ó, se o meu pai foi embora, é porque eu não tenho valor. Se o meu próprio pai foi embora, quem é que vai me querer? E, Mayra, principalmente para meninas, para mulheres, isso pesa muito. Porque aí eu comecei a aceitar qualquer tipo de relacionamento. Entende? Relacionamentos que me diminuíam, pessoas assim que muitas vezes só me usavam. E tudo isso por quê? Por falta de saber meu valor. Além da tristeza, eu tinha uma autoimagem e uma autoestima negativa. Eu não vou nem falar que era baixa, era negativa. Então, assim, ó, por mais que por fora, né, você brincou ali que eu tinha, passava essa imagem elegante e tudo, mas por dentro eu era uma criatura que sangrava. Assim, eu me sentia um lixo mesmo. Olha pra você ver. Sabe, eu me sentia feia, burra, sem valor. Era assim que eu vivia. Por fora eu mantinha uma aparência, tinha uma casca, mas por dentro era só uma criatura muito machucada, muito ferida. Eu sempre falo, Miriam, muitas vezes a gente está vendo muito, isso é muito triste, a realidade do divórcio, a separação. Sim. Destrói uma vida. Hoje eu fui para a escola orando, falando com o Senhor, Senhor, tenha misericórdia das crianças. Sim. Senhor, abençoa os casamentos, nos ensina, Senhor, a ter força, porque tanta criança sofrendo, tanta criança sendo estrupada, tanta criança sendo maltratada, é uma destrutura familiar. Olha, nossa, por mais que pareça que tá, por mais que seja comum, porque tem coisas que elas vão acontecendo tanto que elas passam a ser comum, mas nunca vai ser normal uma criança crescer sem o pai, sem a mãe. É uma dor muito grande. Por quê? Porque a gente precisa da presença dos dois. E quando um falta, seja por morte, seja por abandono, você cresce com aquele buraco. Né? Mesmo que os pais estejam dentro de casa, mas eles não são tão presentes, a criança não se sente tão amada, ela cresce com aquele buraco, com aquela carência. Né? Uma carência, assim, parece que falta alguma coisa em mim. E aí o problema é que a gente depois vai tentar preencher de várias maneiras. Alguns com drogas, outros com sexo. E eu tive essa fase, assim, não da droga, não do vício, mas de tentar preencher. Como? Me sacrificando para ter a amizade das pessoas, porque eu pensava, por mim mesma eu não tenho valor. Então eu preciso fazer alguma coisa para merecer ser amigo dessa pessoa. Então é beber? Vamos beber. Né? É sensualizar? É me expor? Eu fazia qualquer coisa para fazer parte da roda. Porque dentro de mim, o que eu tinha em mente é que eu não tinha nenhum valor. Parece que o tempo todo a gente quer provar o nosso valor. Exatamente. Chega num ponto que a gente não se ama, porque você falando, eu também vivi mais ou menos isso, a minha história, né? Parece que você quer o tempo todo provar pro outro que você é boa. É que você merece. Assim, ó, você pode gostar de mim porque eu mereço. E não quer dizer também que... eu não tive amor da minha mãe, por exemplo. Eu tinha, Mayra. Só que o ser humano é engraçado, né? Olha o que o pecado fez conosco. É muito mais fácil para nós lembrar de uma dor. É muito mais fácil para nós, por exemplo, pensar no que faltou do que no que a gente teve. Então, por exemplo, eu tinha minha mãe. Minha mãe sempre foi uma batalhadora, uma guerreira. Minha mãe sempre foi corajosa, lutadora, cuidadosa. Aquela mãe, assim, que fazia questão de dar banho, de pentear o cabelo, sabe? Cuidar. De dar o que ela tinha. Não era muito, né? A gente cresceu, assim, muito pobre. Muito, muito pobre mesmo. Mas o pouco que ela tinha, ela entregava. Era nosso. Mas, não sei se de fato é isso, né? Essa marca do pecado em nós, essa falta de identidade, essa carência, fazia com que eu só enxergasse o que eu não tinha. Então eu não conseguia ver o amor que eu recebia dela, eu só conseguia perceber a falta do meu pai.
que o seu pai não estava. Por ele foi mais embora. que passasse, mas por que que o meu pai está? É a realidade de muitas famílias. Hoje em dia, as pessoas estão casando, estão tendo filho, qualquer conflito estão se separando. Exatamente. E muitas vezes, eu quero ser feliz, né? Uhum. E vem a filho. Igual eu falo, cada um sabe, né, ô Miriam, porque tem muitas pessoas que vivem um casamento de espancamento, um casamento tóxico. Aí nem se compara, eu tô falando de casamento. Nem entra no assunto, né? Chegou nesse ponto, de fato, a pessoa tem que pensar na segurança, na vida dela e sair fora. Mas é igual eu falo, por isso que o evangelho tá aí, trazendo clareza, trazendo esperança. Eu sou tão apaixonada por Jesus, mãe. Tão apaixonada por Jesus. Ele é lindo demais. Assim, tão intensamente, porque eu vivi uma transformação que não existe nada no mundo que poderia causar. Eu te falei, né, dessa questão assim, de falta de identidade, de falta de senso de valor, de crescer assim, mendigando migalhas dos outros, de me submeter muitas vezes a coisas que hoje eu olho para trás e penso, mas por quê? Por que eu fiz aquilo? Por que eu bebi aquilo? Por que eu usei tal roupa? Por que eu dancei tal música? Mas é porque eu queria fazer parte. Né? Mendigando, de fato, um lugar no coração das pessoas. E essa era eu antes de Jesus. Cristo. Não conseguia ser grata pelo amor da minha mãe, eu não conseguia enxergar o cuidado dela, os sacrifícios que ela fez. E aí você tocou num ponto aí que eu acho muito interessante. Das pessoas muitas vezes abandonarem suas famílias ou desistirem das suas famílias, porque elas falam assim, eu quero ser feliz, né? Mas é porque a gente foi perdendo ao longo do caminho o significado de amor. Né? Amor é sacrifício. Você se sacrifica pelo bem do outro. Então nós somos mães. Quantas vezes a gente passou por cima de um sentimento nosso, de algo que a gente queria fazer ou não queria fazer, pelo bem dos nossos filhos? Com as nossas limitações. Né? Não tem ninguém perfeito aqui. Mas não, ninguém. O amor, ele é isso. É o sacrifício. E hoje eu olho para trás, né, com lentes novas, com esse, agora é a Miriam depois de Cristo, né? Com esses olhos de Jesus, e eu vejo o quanto ela se sacrificou. O quanto eu recebi. Antes eu só conseguia perceber o que faltava. Hoje eu olho para trás. Aleluia. Amém. Hoje eu olho para trás e vejo assim, sabe, o quanto eu tive de Deus e dela. E, na verdade, Deus cuidou de nós muito antes da gente se entregar para Ele. Verdade. Então hoje eu olho para trás assim e vejo provisão. Eu acho que da outra vez eu te contei uma história, porque a minha mãe, ela não era uma religiosa, certo? A gente não tinha assim aquela vida religiosa. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de fé, muita fé. E eu me lembro de uma situação que a gente não tinha nada para comer em casa. Nada. E ela falou assim comigo, põe uma panela com água para ferver no fogão. E eu falei assim, mãe, não tem nada. Não tem. Ela falou assim, não, vou fazer macarrão. Eu falei, não tem macarrão, não tem nada. Ela falou assim, põe a panela com água para ferver, que Deus proverá. E eu coloquei a panela no fogo. Mayra, passou uns minutinhos, a vizinha do fundo, bate no portão e fala assim, Maria, tava dando uma limpeza no armário e sobrou um tanto de restinho de macarrão e eu vim aqui trazer para ver se você quer. E assim, eu tenho tantas experiências dessas que antes eu não conseguia enxergar. Sabe, eu não via Deus na nossa vida, não via provisão, não via nada disso. Hoje eu olho para trás e eu vejo assim, alguns recortes. Eu falo, Deus estava lá o tempo todo, cuidando da gente até a gente se encontrar com Jesus. E eu acho isso assim sensacional, sabe? Porque é por isso que eu falo com você, eu sempre falo com a minha irmã assim, olha, que enquanto não aceitamos Jesus, não conhecemos Jesus, quem é Jesus, a graça, nós somos cegas. Parece que tem uma... Você não consegue enxergar nada de bom. Você só consegue enxergar as coisas negativas da vida. Exatamente. Quando você entrega para Jesus, parece que as escamas dos seus olhos são abertas. Mas, e aí o que acontece é que antes de Jesus, a gente só sabe enxergar as faltas. As faltas. O que você não tem, né? O que te faltou, quem foi embora. E quando Jesus entra, ele começa a te mostrar quem ficou, quem se sacrificou, quem entregou tudo que tinha, o que não tinha. Jesus começa a te mostrar a provisão de Deus ao longo da vida, porque essa é uma história que me marcou mais, mas eu me lembro de
tantas vezes que a gente fala, bom, agora acabou mesmo, agora não tem mais porta, agora não tem mais para onde correr, e Deus sempre providenciava o sustento, a saída, proteção, cuidado. Nossa, a gente tem histórias lá em casa. Nossa, imagino. Eu tenho que ter fé, Mayra. Eu tenho que ter fé. Porque o que eu vi Deus fazendo, né? Você conhece um pouquinho da minha família, você conhece um pouquinho da nossa história. O que eu vi Deus fazendo pela nossa família, pela minha casa, é milagre que ninguém mais faz. Só Jesus. Só Jesus. Então, teve um momento na minha vida onde tudo mudou. Jesus me encontrou, eu já estava na igreja há alguns anos. Então, assim, ó, nem sempre estar na igreja é sinônimo de conversão. Verdade. De repente, a gente encontra a igreja primeiro, e isso é maravilhoso, porque a igreja cuida de nós. Verdade, cuida sim. Até a gente encontrar com Jesus. Então, eu caminhei por um bom tempo só com a igreja, e em um determinado momento, Jesus me pegou. Aleluia! Assim, agora vem cá. E foi um processo lindo, mas foi dolorosíssimo. Porque até este ponto, para sobreviver, eu tive que endurecer muito. Então era aquele vaso assim, sabe, duro, não era nem de barro, não era de pedra. É muito cheio de sujeira, com muitas rachaduras. Que foi machucada pela vida, né? Foi machucada pela vida. Teve algumas coisas que me fizeram, outras coisas foram escolhas minhas. Porque aí, com aquela identidade manchada, com aquela perda do senso de valor, você começa a escolher algumas coisas muito ruins para sua vida. Verdade. Né? Aí eu começava a pensar assim, que eu tinha que ter mais dinheiro do que os outros, eu tinha que alcançar um status, e aí eu tinha que, de alguma maneira, sair pisando em todo mundo para me provar. Escolhas de relacionamentos muito ruins. Eu me tornei uma pessoa muito ruim. Acho que não me tornei não, né? Eu vim crescendo, sendo uma pessoa muito ruim. Antes de Cristo te Quando Jesus me encontrou, então eu tava assim, dura, pedra, suja, ele é lindo. lascada, sabe, assim, cheia de rachadura, toda estragada, toda machucada, toda espinhenta. Então, onde eu passava, saía machucando os outros. E eu me lembro que numa determinada situação, eu estava na igreja, num culto de domingo, lá na Família de Deus. E eu fiz a seguinte oração. Foi um culto muito daquele culto assim, avivado, né? Que mexe com o coração da gente. E naquele momento, com sinceridade, mas sem consciência, eu fiz a seguinte oração. Senhor, eu quero mais disso. O pastor estava falando de Paulo. Que Paulo considerava tudo como lixo por amor de Cristo. E ele perdeu família, ele perdeu status e não sei o quê. E eu falei, eu quero essa profundidade. Eu não quero superfície, Senhor. Tira do meu caminho tudo que me afasta, Senhor. Outra glória. Foi uma oração sincera, mas eu não tinha consciência do que eu estava pedindo. E eu acredito que na hora Deus falou assim, tá bom, vou te dar. Vou te dar. Você quer? Então tá. E foi assim, ó. Na semana eu perdi contas do meu serviço. Eu tinha 15 anos de trabalho. E eu me lembro que eu cheguei lá e falei, olha, a gente teve uma pequena discussão e eu já liguei para um gerente no Sul e falei, me manda aí o que tiver pendente, porque eu quero resolver, porque eu vou sair. Só que era da boca para fora, mas era Deus, né? Era da boca para fora de mim. Só que ele já ligou pro meu patrão e contou para ele, meu patrão estava em Belo Horizonte, voltou para cá, me chamou, falou assim, me devolve a chave do meu carro e o telefone. Você vai se despedir das pessoas lá na sua casa, porque a partir de hoje você não trabalha mais comigo, não te quero mais aqui dentro. Meu Deus, o trabalho de Deus. Que a gente não Aí entende. eu perdi o trabalho. Esse trabalho, ele me garantia meu status. Porque na época eu era gerente do grupo. Então, assim, de alguma maneira, você acaba, né, as pessoas se aproximando, te enchendo de presente, de lisonja. E aí, acabou o trabalho, acabou o status, acabou as amizades. Aí acabou o trabalho, acabou o status, acabou as amizades, acabou o dinheiro, acabou a saúde. Para minha família eu já tinha virado as costas. Relacionamento com Deus eu não tinha nenhum. Porque até então eu ia na igreja, eu não era de Jesus. E de repente, Mayra, eu me encontro sem trabalho, sem dinheiro, sem nome, sem amigos, sem família, porque eu tinha virado as costas para todo mundo, era eu e mais eu. Nosso Deus! Sem saúde, porque foi um período onde eu adoeci muito emocionalmente,
Isso me levou a um quadro de bulimia gravíssimo. Eu tenho quase 1,80 m, eu fiquei pesando 45 quilos. Meu Deus. E você sabe que hoje eu olho para trás e vejo o cuidado de Deus, porque mesmo nesse período tão difícil, sabe quem que não me abandonou? O Rodrigo. Que bem. Aí você já conhecia o Rodrigo? Eu já era casada. Ah, já era casada. Foi mais ou menos foi no 3º, 4º ano de casamento. Olha só, eu fiquei horrorosa na época. Muito feia. Por quê? Tava doente por dentro. Então, assim, a cabeça doente, o coração doente, o corpo doente, eu não conseguia comer nada. Tudo que eu comia, eu vomitava. Meu Deus. E era um vômito, tanto natural quanto provocado, assim, tava muito doente. Fiquei muito feia, assim, muito magrinha. Mas a questão não era só essa. Era o choro constante, sabe, aquela... E eu me lembro que um pouco antes disso acontecer, né, antes da derrocada, antes de Deus aceitar a minha oração inocente, eu costumava olhar para ele e pensar assim, ó, deu certo, deu. Não deu, é a Europa que me aguarde. Essa era a visão da dona Miriam, entendeu? Essa era a visão. Exatamente, eu pensava assim, ó, o casamento foi feito para acabar. Do mesmo jeito que o da minha mãe acabou, o meu também pode acabar, e se acabar, tô indo embora. Ninguém me segura, ninguém me prende, eu não dou satisfação para ninguém, eu sou mais eu, né? Olhava para ele assim, me sentindo muito superior. Era aquela mulher tola, né? Tolíssima. Por quê? Porque eu trabalho, porque eu tenho nome, porque eu sou independente, assim. Eu ganho muito dinheiro, eu não preciso dele para nada. E aí eu me encontro nessa situação. E qual foi a única pessoa que não me abandonou? Foi ele. Foi ele. É, Rodrigo. Sabe o que é Deus te colocar? Homem de visão. Homem de visão, viu? Glória a Deus. É filho. E aí, Deus, depois dele me tratar completamente, ele me converteu. Aleluia. Depois de passar esse período difícil, quando eu olhei para o alto, porque o fundo do poço, de certa maneira, é um lugar bom. Porque do fundo do poço, você só pode olhar para cima. Então, eu olhava para o lado, não via nada. Olhava para dentro, estava tudo destruído. Né? Só me restou olhar para cima. E quando eu olhei para cima e clamei de verdade, falei, Senhor, já chega, já aprendi. Já aprendi que eu não sou nada. Você é uma mulher sábia, Jesus. Eu falei, eu já aprendi que eu não sou nada, que eu não tenho nada, que eu busquei as coisas erradas a vida toda. Né? Me dá, como se diz, me tira daqui, que agora eu vou tentar buscar o que é certo. E naquele momento eu me converti. E tudo mudou. Olha que bênção. Tudo mudou. De maneira que eu era uma pessoa completamente ingrata e infeliz. E hoje, Mayra, assim, eu já chorei litros emocionada com a cor do céu no fim do dia. Que isso? Porque gratidão. Você começa a olhar e ver o cuidado de Deus, assim. Gratidão. Tantas coisas, tão pequenininhas. Gratidão. Sabe aquela coisa, assim, não sei se você já teve essa experiência, eu tenho essas coisas de vez em quando, de terminar de limpar a casa, e eu já acho que eu já falei demais, né? Não, pode ir. Pode falar, meu eu amor. Sou, além de profissional, sou dona de casa, sou dona da minha casa. E uma das coisas que mais me dá prazer é jogar água. Adoro lavar. Lavar casa, lavar roupa, lavar. Adoro lavar. E tem dias que todo mundo vai dormir, né? Eu fico lá lavando. E quando eu termino, que a casa está toda limpinha, cada um na sua cama, eu sei onde está, eu sei o que comeu. Isso me dá uma sensação de paz tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que só pode vir de Deus. Com certeza. Sabe, para quem queria tantas outras coisas, para quem sofreu tanto por tudo, para quem se apegava, sabe, às menores dificuldades, para murmurar, para reclamar, para maldizer o nome do Senhor, hoje eu consigo glorificar a Deus por tantas coisas que eu vejo que vêm dele. Porque sem o olhar de Cristo, a gente não consegue perceber essas coisas. Não é que antes eu não tinha. Antes eu tinha uma casa para dormir, não era a mesma casa. Antes eu tinha uma comida para comer, talvez não fosse a mesma comida, mas eu tinha. Só que sem o olhar de Cristo, a gente não consegue enxergar essas coisas. É igual a gente para pensar. A Miriam, ela era aquela mulher tola. E dura. Como tem muitas mulheres, tá? Eu mesmo já me vi em muita situação assim, será, muito Mayra? tola. Mas será que tem mulher tola nesse mundo, não. Né? Então assim, Miriam, eu também achava que tipo assim,
não deu certo, vou separar. Todo ano eu falava, parece que eu amaldiçoava, né, a separação. Porque eu pensava assim, como eu vim de uma família totalmente estruturada, Parece que aquilo era normal para nós, né? eu falava que eu não casava. Parece que o casal, família me trazia, não queria. Um peso, né? Um peso. Então, assim, aí eu sempre falava assim, meu casamento esse ano não atura. Tem muitos assim, né? Então, assim, hoje eu tô aprendendo muita coisa assim que eu penso. Eu até esse dia brinquei com o Renato, falei, meu filho, você só tem duas opções. Ou fica comigo ou fica comigo. Ou fica comigo com Jesus, porque você pode morrer. Pode nem falar com minha sogra. Deixa quieto. Então, assim, sabe? Então, assim, igual você era tolo, hoje você viu que muitas vezes na sua tolice, hoje você aprendeu a ser uma mulher sábia, que edifica a sua casa, que edifica o seu lar. Muitos dos seus comportamentos de antes do seu eu, hoje você não tem mais. Deixa eu te contar uma coisa. Lá atrás, né? A gente era lá da família de Deus ainda. E eu me lembro que eu fui conversar com... Nós fomos conversar com o pastor Rogério. E assim, era aquele monólogo, né? Só eu falava. E aí, a mulher tola, ela só tem qualidade. E ela só enxerga defeito no outro, você sabe, né? Verdade. Eu sou ótima, eu sou trabalhadora, eu sou inteligente, eu sou bem-sucedida, eu sou linda. Essa é a tola. Eu faço e eu aconteço. Ele é isso, ele é aquilo outro. E fiquei ali uma meia hora. E ele me deu uma resposta, o pastor me deu uma resposta na época, e eu já estava no processo, né? Eu não tinha feito aquela oração ainda, mas assim, eu já estava começando o coração já estava começando a ter umas rachaduras ali. Jesus, né? Já estava pegando, né? Já estava. E eu me lembro que ele me deu uma resposta, e essa resposta até hoje, de vez em quando eu lembro dela. Ele falou assim, ó, nossa, eu estava pensando aqui, você só tem qualidade? Olha. Você não tem nada para melhorar? Você é perfeita. Eu acho que você e Jesus são as únicas pessoas perfeitas que pisaram na Terra. E ele só tem defeito, não é por que você casou. Você não tinha nada de bom. E ele falou assim, olha, irmã, eu vou te dar um conselho. Faz um exercício. Ao invés de você pedir para Deus para mudar ele o tempo todo, porque, né, do alto da minha arrogância, eu ainda me falei essa frase. Falei, olha, eu oro e peço a Deus para mudar ele, senão esse casamento vai acabar. E ele falou assim, ó, vou te dar um conselho, mas você obedece se você quiser, tá? Pega esse conselho aí, gente, fica ligadinho. Fala ali, Miriam, olha pra lá, Miriam. Ele falou comigo, falou, vou te dar um conselho e você segue se você quiser. Começa a orar e pedir para Deus mostrar os seus defeitos. Eita. Ele falou assim, ó, começa a orar e pedir para Deus mudar você, transformar o seu próprio caráter. Porque você está perdendo muito tempo tentando transformar outra pessoa. Você está perfeito, você pode chegar diante de Jesus hoje, que ele não tem nada para te questionar. Verdade. E eu comecei a orar e pedir a Deus, assim, Senhor, então me mostra meus defeitos, me mostra por que está tão ruim. Porque o Senhor fala que a mulher sabe edificar a casa e a tola destrói, e a minha casa está em ruínas. Então quer dizer que sou eu que estou destruindo? Então me mostra, eu quero ver. E Deus começou a mostrar. Que isso, Miriam? Maria, eu me assustei quando Deus começou a me mostrar quem eu era. Quando Deus começou a me mostrar com quem que o Rodrigo estava casado na época. De modo que eu sei que ele só ficou, primeiro, porque ele é um bom homem e vem de uma família muito estruturada. Então, assim, que eu sei que ele ficou por aquele compromisso de eu fico até enquanto eu aguentar, mas principalmente porque Deus o capacitou. E aí, essa questão da sabedoria, depois da conversão, né, que você aprende que é só pedir, e Deus é bom, Deus é um pai bom, que sabe dar boas coisas para os filhos, eu fui entendendo que a sabedoria é o pão de cada dia. Você não pede o pão de cada dia? Pois então, a sabedoria também é a sabedoria nossa de cada dia. Todo dia você tem que pedir um pouquinho. Amém. Todo dia você vai falar para o Senhor, Senhor, me dá sabedoria para hoje. Me ajuda a ser uma mulher melhor hoje, me ajuda a ser uma mãe melhor hoje, me ajuda a ser uma esposa melhor hoje. E o Senhor vai nos capacitando. Então nada disso é meu. Eu vivo hoje na completa dependência do Senhor. Sabe aquele texto que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer? A questão é que antes eu era muito cheia de mim. E hoje a minha oração é para que Deus me esvazie. Para que Deus me ensine, volte a me lembrar. Dependência, Miriam. Eu sou seu Deus. Sem o seu Deus você não faz nada.
Porque muitas vezes a gente quer que o outro muda. Exatamente. É o que o Renato sempre fala comigo. Mayra, ora para você mudar. Porque muitas vezes você quer que eu mude. E quem está precisando de mudança é você. Ou muitas vezes eu quero que você mude. E quem está precisando de mudança sou eu. São tantos conselhos bons que a gente vai recebendo do Senhor através dos irmãos ao longo da vida. E eu me lembrei agora de uma coisa que a Ana Paula, ela sempre fala. Ela fala assim, ó, que divórcio, o fim da família, o fim do casamento não é opção e não pode ser. Então que quando eles têm um problema, ela chega para ele e fala, e aí? Nós vamos resolver como? Porque separar nós não vamos, né? Então o que a gente tem que fazer para melhorar o negócio? E não é opção. Não. E aí, de um cristão que está ali, né, vivendo ali, muitas vezes um na conflito que dá para ser resolvido. E a questão é que assim, ó, muito difícil. Quando você está vivendo a sua vida na dependência do Senhor, entendendo que sem o Senhor a gente não pode fazer nada, e que o Senhor dá a provisão, Ele dá o necessário, é sabedoria que você está precisando, é só pedir, sabe, é mais visão, porque às vezes está precisando de visão, para enxergar o que está errado, o que precisa ser mudado, é só pedir. Muitas vezes a gente está precisando de amor, e é só pedir. Aí o amor, ele foi meio distorcido na nossa mente, né? A gente começou a misturar o amor com o romance de Hollywood. Não, eu falo aquele amor da cruz, aquele que se sacrifica, sabe? Aquele que suporta, aquele que padece, aquele que se entrega, aquele que dá de si sem esperar nada em troca. Muitas vezes o que a nossa família está precisando é disso. É porque a gente está tão envolvido no eu, a gente está tão envolvido aqui com esse mundo que te oferece tudo o tempo todo, como se fosse muito fácil. Sabe, ó, você está infeliz nesse relacionamento, então larga e vai para outro. Tá, mas e quem garante que o outro não vai ser pior? E você ainda está deixando para trás sua família. Aí, olha só para você ver, uma família desestruturada, você tá doida? É uma tragédia. É uma tragédia. Então, assim, Miriam, igual estamos falando muito da mulher que influencia outras mulheres. Mulheres que, através do seu testemunho, edificam outras mulheres. Eu quero muito assim, sabe? Esse é o meu propósito. Trazer o evangelho de uma forma simples, sabendo que eu não sou perfeita, eu tenho as minhas limitações, mas eu quero melhorar. E servir. A simples decisão de ser instrumento nas mãos do Senhor para edificar a vida de outras pessoas já é uma boa parte do caminho andado. Não, porque a palavra do Senhor o restante é a espada, Deus vai te dando. A palavra do Senhor é a espada de dois gumes. Eu estou aqui te entrevistando, certo? Eu aprendo com você, porque a palavra de Deus ela é a espada de dois gumes e você aprende comigo. Exatamente. Então é uma troca de aprendizado. Você é esposa, você é mãe, você é dona do lar e você é empreendedora. E você tem todo esse cuidado com o seu lar. Por isso que eu falo que muitas vezes não quer dizer que a mulher é dona do lar, ela não pode ser empreendedora. Exatamente. Ou quem também, gente, você que está aí em casa, que quer ser só dona do lar, glorifica, amém. Porque quem tem essa opção, né, é maravilhoso. Amém. Porque, Mayra, eu entendo o chamado da auxiliadora da seguinte maneira. A gente olha para dentro da nossa casa, a gente olha para a nossa família, e a gente vai perceber o que nós podemos fazer para que a nossa família viva melhor. Em alguns momentos da sua vida, você vai precisar olhar mais para dentro. Em alguns momentos da vida, a gente vai precisar sair mais para fora. Verdade. Ganhar dinheiro, usar nosso talento para ajudar a trazer provisão. A família é nossa. É tudo nosso, somos nós. Não tem eu e o meu dinheiro, o Rodrigo e o dinheiro dele. É nosso. Ele trabalha para nós. Eu trabalho para nós. Nós dois trabalhamos juntos para nós. Cuidando da casa, cuidando dos nossos filhos, trabalhando, trazer dinheiro também. Verdade. Trazer provisão, trazer sustento. Sabe? Então, Deus ele nos dota de vários talentos. Alguns específicos para a obra. Né? Mas eu acredito que tudo que Deus nos dá, a gente consegue aplicar em toda a nossa vida. Então, por exemplo, Deus te deu essa facilidade de socializar, de se comunicar. Isso serve à obra. Mas por que também não fazer disso uma maneira de trazer provisão para sua casa? Com certeza.
né? Então, hoje eu sou formada em arquitetura e urbanismo, tive prazer, inclusive, de trabalhar nesse projeto. Fazendo, lindo, Muita super alegria. indico. Minha linda, super indico, gente, super indico. Tanto é que eu já indiquei pra minha irmã, né, amiga? É. E indico aí, muito boa. E assim, eu sou formada há alguns anos. A minha visão, lá atrás, né, lá aquela pessoa que antes de conhecer Jesus, era não casar, ou se casar, cada um viver sua vida, cada um ganhar seu dinheiro. Quando acabasse, porque para mim não era nenhuma questão de se, era uma questão de quando, ou seja, vai acabar. Vai acabar. E quando acabar, eu vou fazer sucesso fora daqui. Na minha cabeça, Mayra, e da maioria das mulheres hoje, sucesso é só a carreira e a quantidade de dinheiro que você ganha com ela. Mas hoje eu entendo que sucesso é conseguir trabalhar e administrar o meu lar, cuidar da minha família, tudo isso com um único propósito, a glória de Deus. Aleluias. De maneira que eu faço o meu trabalho para a glória de Deus, né? Eu, claro, tenho muito que melhorar, faço cursos assim, direto, eu me dedico ao máximo, né, para ter mais técnica, para ter mais expertise mesmo. E isso vai sempre acontecer, mas eu tento fazer o melhor que eu posso em todas as situações. E jamais deixando o seu lar, né, Miriam? Exatamente. Aí é o que eu ia falar. A questão é, nós somos uma só. Certo. A gente vai ter que priorizar o tempo todo, né? Seu dia tem 24 horas. Então, é tudo uma questão de priorizar. E para mim, hoje, a minha família é uma prioridade. Então, como é que a gente equilibra essa questão do trabalho, da família, da caminhada com Cristo, dos irmãos na fé? Por ordem de importância. Deus vem em primeiro lugar. Amém. Né? O nosso A base tempo de com tudo. Ele, a base. Tudo que você tem na vida só ganha significado a partir de Jesus. O seu dinheiro, ele ganha significado a partir de Jesus. Os seus relacionamentos, eles ganham significado a partir de Jesus. O seu trabalho, ele ganha significado, peso, né? É a partir de Jesus. Então, vida com Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, para mim, vem a minha família. Só que o meu trabalho ajuda a manter a minha família. Então, tá vendo que é uma coisa ali, que uma coisa não briga com a outra? Verdade. A questão é saber equilibrar. Então, eu não sou completamente do meu trabalho. Eu não sou toda dele. Não vou ficar horas, assim, 12 horas, 14 horas, 16 horas no meu trabalho, esquecendo da minha casa, esquecendo dos meus filhos. Não, eu vou cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e separar algumas horas para o meu trabalho. E olha que você ainda trabalha na obra do Senhor ainda, aí pregando, né? Igual tem o Café e Crescimento, e Crescimento, Café e Crescimento, que eu falei errado a última vez. Você tá aí à frente, você tá aí, você prega, você tá ajudando a Cidade Nova, né? Vira, mas você prega lá, você prega aqui, você prega nas outras igrejas. Então não é só isso. Olha só pra você ver um monte de coisa, porque você soube dividir o seu tempo. Porque você sabia que muitas vezes a gente procrastina muito. Exatamente. Aí você não vai conseguir completar. Então, eu sempre falo, gente, eu tenho um maior zelo e cuidado com dona de casa, porque eu sou dona de casa. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou empreendedora, agora eu sou influência, agora eu sou influencer. Sou influência que, querendo ou não, estou aí na rede social influenciando outras pessoas e eu sei desse peso. Sim. Estou aí com o IBAN Podcast, sou esposa de pastor. Então, assim, e gente, eu sou apaixonada com o empreendedorismo. Porque, dá um exemplo, tem mulher que quer ficar em casa só cuidando do lar, que não é fácil. Glória a Deus, porque muitas vezes você tem o seu marido ali que vai te dar essa condição. Mas e as mulheres que o marido não tem condição? Ela quer sustentar sozinho, né? De bancar sozinho. Ela quer fazer uma unha, quer fazer um cabelo. Ele não tem condição, ele tá ali suando para prover o básico. Então, por que a senhora não vai fazer um bolo? Vai vender uma roupa? Vai empreender? Peraí, eu vou ser uma mulher sábia. Eu vou ajudar o meu marido. Olha, ô fulano, no que você é boa? Você é boa num bolo? Num doce? Num personalizado? Tem pessoas que têm um capricho para lavar roupa, para passar, né? Eu falo que a minha mãe, se ela passasse roupa para fora, pouco se encantava, porque pensa numa roupa limpinha, cheirosa e bem passada. E assim, eu vejo tudo isso como dons e talentos que o Senhor vai nos concedendo. Com certeza. De maneira que, com equilíbrio, a gente consegue... Mas assim,
Deixa eu corrigir o que eu ia falar aqui. Não é que também é fácil, sabe, Mayra? Não vamos Não. romantizar o negócio, que assim, eu tiro de letra, gente, tudo isso aí eu faço e ainda sobra tempo. Não mas a gente vai caminhando com as pessoas e a gente vai aprendendo, né, o melhor de cada uma. Eu falo que uma das pessoas assim, que eu mais agradeço a Deus por ter colocado na minha vida é a Lucimar. Olha, gracinha. A Lu, desde sempre, ela sempre eu sempre tive muita admiração por ela, porque assim, você não vê aquela mulher reclamando. Vê não. Ela não reclama. Lu, você não reclama não, minha filha? Reclama não. Vaso! Reclama não. Deixa eu te contar, Tadinha. Eu conheço há muitos anos. Ela breve vai estar aqui também. Há mais de 20 anos. E assim, eu era muito novinha quando eu conheci ela. Uhum. E eu estava numa fase crítica da minha vida. Tinha 16 para 17 anos, e eu estava assim, para explodir, para fazer besteira mesmo. Sabe assim, o auge da revolta, o auge da tristeza. E eu me lembro que quando eu conheci ela, eu ia para casa dela às vezes, né? Graças a Deus que era para casa dela, e eu chegava lá e falava assim, a vida é muito difícil, né? Dentro de casa é muito difícil. Ela falava, nossa, tô tão sentida, vamos fazer um bolo? Como assim, gente? A pessoa tá eu tô aqui desabafando. A pessoa tá desprezando meu sofrimento, mas não era desprezo, ela tava me ensinando a não ser vítima. Verdade. Porque eu cresci com aquela questão do vitimismo, assim, tadinho de mim, tá vendo? Meu papai foi embora, coitadinho de mim. E eu não tô dizendo que não doía demais, Mayra, eu queria morrer. Só que, do jeito dela, ela me levava a olhar para outro lado. Tá bom, filhinha. Te influenciava. Sua vida é difícil, né? Aconteceu mesmo. Mas e aí? Vamos fazer um bolo? Vamos fazer alguma coisa? Influenciadora. E assim, além disso, ainda tinha aquela questão de que qualquer coisa que chegasse para fazer, vamos fazer? Ao invés de sentar, chorar, reclamar que é muito serviço, que tá difícil, que é complicado, vamos fazer? Porque se a gente fizer, acaba o serviço. E a gente vai aprendendo com as pessoas, Mayra. Eu aprendo com você enquanto a gente tá aqui. Aí eu ando ali um pouquinho, eu aprendo. Eu gosto de olhar, observar. Sabe, ao invés de criticar o defeito, de julgar, de ver que a outra pessoa é difícil, ela tem isso, ela tem aquilo. Não, olha pro lado bom que você aprende muito. Porque todo mundo tem alguma coisa boa. Se a gente tiver olhos bons, você vai olhar para as pessoas ao seu redor e vai conseguir absorver delas o melhor e aprender. Então, assim, eu tinha lá, né, minhas dificuldades, mas graças a Deus, Deus me deu isso, de aprender com as pessoas. E eu fui aprendendo com ela, né? Até essa postura. Aí, é muito serviço? Cuidar da casa, são 3 crianças, em fases assim, né? Daquele jeito lá que você sabe. É 1 ano e meio, 3 anos e 8 anos. Não é fácil. Eu tenho um marido que eu tenho que cuidar dele, tenho que dar atenção pra ele, né? De Deus, eu chamei ele também pra ficar. A minha prioridade hoje é investir no nosso casamento, crescer ali, homem de Deus aí também. Graças a Deus. Glória a Deus. Sabe? Bom, sincero, a pessoa muito dedicado. Gente boa. É porque às vezes a gente só vê a casca do Rodrigo, né? Mas eu que sei quem ele é dentro de casa. Mayra, outro dia eu parei pra pensar, pra você ver, eu tô abrindo um parênteses aqui, né? Que eu nunca me preocupei assim, acabou fralda, acabou leite, acabou, sabe? Quando eu assusto, já tá chegando a sacolinha com o novo. Não sou eu que tenho que pensar. Então que bênção, né? Glória a Deus. A gente vê tantas mulheres sofrendo pela falta de um homem de verdade, graças a Deus ele é. Mas aí, não é fácil. Não. Porém, o que eu aprendi? Duro é comer o pão da preguiça. Então, assim, se você olha em redor e fala, tem muita coisa para fazer, deixa eu sentar e chorar. Você vai comer o pão da preguiça. Por quê? Vai acumular, vai ficar pior. E outra coisa, faça, né? Fazer o que tem que ser feito o mais rápido possível e com alegria. Por quê? Se eu tô viva, com saúde, se eu dou conta de cuidar da minha casa, é uma bênção de Deus. Nossa! Então antes, talvez eu cairia na tentação de olhar para aquilo como opressão, como, coitadinha de mim, tá vendo? Tanta coisa para fazer. Hoje eu olho para isso com uma alegria. E Deus vai multiplicando disposição, porque eu penso, eu não sou nada. E Deus conta comigo na pregação. Deus conta comigo aqui para cuidar de 3 seres humanos que podem ser grandes. Dali pode alguém sair para curar o câncer, Mayra? Vai que um deles resolve ser médico e cura o câncer. Então, assim, a casa tá para limpar? Eu tenho casa própria. Quantos não tem? Né? Eu consigo sozinha, sem a ajuda de ninguém, que eu digo no sentido assim, tenho as pernas, eu tô saudável, né? Cuidar deles, cuidar da família, cuidar da casa. Então, por mais difícil que seja, eu tento fazer o que precisa ser feito e com alegria. Sabe?
Ah, gente, vamos reclamar, porque tem roupa para lavar. Mas olha só, a gente tem roupa, né? Mas se a gente começasse a olhar muito assim, a gente sofreria menos. Muito menos. Eu não tô te falando que eu chegava lá, ai, tadinha de mim, ela... Tô muito sentida, vamos fazer um bolo? Sabedoria. É, porque se fosse aquela pessoa que também fala, nossa, tadinha, eu também tô oh, meu assim. Deus, coitadinha do você é uma coitada. O que teria dado ali, Mayra? É por isso que eu tô falando, eu quero trazer, sempre tô aí falando, as mulheres, a influenciar outras mulheres, para você ver, a Lu te influenciava. Sim, até hoje. Você vê, ela te influencia até hoje. Você, muitas vezes, você influencia outras mulheres. Uhum. Eu, do meu jeito, eu influencio Sim, outras mulheres. Então, assim, tem gente que fala assim, ô Mari, você só anda rindo. Gente, eu passo Não é que não tem problema, né? Mas você vai ficar andando chorando também. Amiga, eu aprendi a ser tão grata. Sabe, assim, eu corro de fofoca, eu corro de problema, eu corro de negócio, porque eu aprendi a ser grata. Eu entendi a cruz. Quando você entende a cruz, você vê que é algo muito grande. A gente quer se apegando a picuinhas. Né? A picuinhas. E você sabe que um outro ensinamento, um outro aprendizado também que eu tive ao longo da vida foi poupar energia para o que é realmente necessário. Quando você gasta sua energia à toa, por exemplo, você gasta sua energia com a vida dos outros, você gasta sua energia com o problema dos outros, você gasta sua energia com notícias dos famosos, você está gastando sua energia para resolver problemas que cabem ao governo, que, né, não cabem a você no sentido de você não vai poder fazer nada com aquela preocupação. Não estou dizendo que a gente não tem que ter consciência, que a gente não tem que, né, que se informar, não é nada disso. Mas eu estou dizendo assim, ó, como a gente tem muita coisa para fazer, né, ó, filhos para cuidar, uma casa para administrar, você tem ministério, você tem trabalho, seu trabalho, né? Você tem outros familiares que você vai ter que apoiar, ajudar, aconselhar. São muitas coisas, né? São coisas importantes, correto? Certo. Então a gente tem que poupar nossa energia. Parar de gastar a nossa mente, ocupar a nossa mente, despender de nossa energia com coisas que, primeiro, não fazem parte da nossa vida, que não vão fazer diferença nenhuma, que de repente você não vai conseguir fazer nada naquele momento ali para mudar, para melhorar. Poupar energia. Quando você fala assim que eu corro de fofoca, eu corro de... Isso é poupar energia. É poupar, você se guarda, né? Você guarda de si para gastar com o que realmente importa. Porque eu quero influenciar outras mulheres não com fofoca. Uhum. Eu quero influenciar outras mulheres não com coisas má. Eu quero influenciar outras mulheres cristãs a entender a graça, a entender a gratidão. Ai, Mayra, vida a dois é fácil? Não é fácil. O que é fácil são nesse duas mundo pessoas, caído, são duas pessoas totalmente diferentes, mas a gente vai rompendo. Uhum. A gente vai entendendo. Olha só para você ver. O Renato viajou, a Maiara, na terça-feira ele viajou, a minha filha, uma das gêmeas, a Maiara, deu 8 horas. Ela pensou assim, mas meu pai até agora não chegou. Coisa errada, né? Uai, essa menina de uma hora para outra veio, minha filha, da sala e gritando, cadê meu papai? Meu papai, cadê meu... Foi no banheiro, meu papai, eu quero meu papai. Foi lá para a varanda, eu quero meu papai, cadê meu papai, mamãe, cadê meu papai? E chorando, parecia que estava desesperada. Uhum. Aí eu falei, papai tá viajando, papai foi para o encontro de pastores. Aí ela falou assim, mas eu quero meu papai. Aí tá, coloquei no berço, ela dormiu. Sabe quando você tira um cochilo? Uhum. Ela acordou gritando, desesperada. Eu quero o meu ainda, papai. Cadê o meu papai, mamãe? Aí a Tainá também começou, cadê o meu papai? Aí eu me vi numa situação ali que eu falei assim, liguei para ele, a internet não pegava. Aí eu vi, gente, olha assim, tá vendo? Ela já tem aquele amor, aquele carinho, ela sente falta do pai. Exatamente. Aí você para e imagina uma família, muitas vezes a pessoa separa. E você sabe o que eu não entendo? É que nessa colocação sua, algumas mulheres vão dizer, sim, mas então eu tenho que viver infeliz por causa dos meus filhos? Eu não diria viver infeliz, mas por causa dos meus filhos, né? Por causa dos seus filhos, de fato a gente faz sacrifícios. Faz. Mas que tal ao invés de viver infeliz ou separar, você não muda as opções? Viver junto e lutar para viver feliz. Entra aquele conselho que você falou.
Né? Começar a pedir a Deus assim, Senhor, o que dá para melhorar em mim? Eu vou começar de mim. Né? Vamos lá, gente. Mudar o outro é uma obra que só o Espírito Santo faz. Só. Nós não vamos nem no grito, nem na briga, nem na... Sabe? Nós não vamos conseguir mudar o outro. Não vai. E talvez também isso não é nenhum direito nosso. Por quê? Porque, Mayra, você gostaria de ser amada? Você gostaria que seu marido virasse para você e falasse assim, ó, eu só amo as suas qualidades. Eu só amo o que você tem de bom. Né, os seus defeitos, aquilo que eu não gosto, eu odeio. Então, a partir de agora, eu só vou ficar com você se tiver só qualidade. Só qualidade. Você não vai gostar, porque nós somos um inteiro. Você quer ser amada é por quem você inteiro. é. Você quer que a pessoa te acolha com seus defeitos, que ela fala, não, eu te amo, é do jeito que você é. Certo? Uhum. Então, muitas vezes, falta em nós também essa questão de amar o outro do jeito que ele é. Mas, já que a gente não vai conseguir mudar o outro, que tal a gente lutar para mudar a gente mesmo? Começando da gente, assim, ó, o que eu posso fazer para ser melhor hoje? Será que eu tenho que me calar mais? Será que eu tenho que, né, não me calar, mas pelo menos falar menos? Será que eu tenho que elogiar mais? Será que eu estou precisando de limpar os olhos, assim, né, ter aqueles olhos bons de Mateus, que enche o interior de luz, e olhar para o outro e falar, gente, quanta coisa boa que eu não estava vendo, né? Que casa linda, que família linda, quanta provisão de Deus na minha vida, e eu aqui só reclamando e amarga. E quem sabe, ao invés de viver infeliz ou separar, o caminho não seja trocar as opções. Viver junto e viver bem. Né? E lutar para viver bem. Assim, conseguir tirar todos os dias, pelo menos uma alegria. Porque, Mayra, Deus é bom. O tempo todo. E no café sábado passado, a Ana citou um texto que ela diz assim, ó, certamente, aquele texto que diz, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Amém. Todo dia tem bondade e todo dia tem misericórdia do Senhor. Às vezes são os nossos olhos que estão precisando de ser limpos. Para a gente começar a olhar e falar, de fato, hoje eu experimentei misericórdia. Uma coisa que podemos fazer, né? Dar um exemplo. Surpreender. Uhum. É fácil não, mas espera aí, dá um exemplo. Você nunca foi lá, fez algo. Você começa a fazer, começa a dar esse passo e vai observando se você vê se não melhora. Exatamente. Ah, Mayra, mas eu não vou fazer porque ele também não faz. Mas não espera dele. Jesus morreu na cruz não esperando algo de nós. Ele morreu, ele se doou, ele veio por amor. Exatamente. A questão, sabe, eu acho isso tão bonito, né? Isso que você falou, do surpreender o outro, de dar o primeiro passo, Não de é tomar fácil. uma atitude que Mas o outro não está em Jesus. esperando. Mas primeiro, o Senhor nos capacita. Né? Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Então nós estamos com Jesus, o Senhor nos capacita. Nós somos habitados pelo próprio Deus. E eu tenho certeza, baseado nas palavras do Senhor, que ele fala, né? Deus é bom e sabe dar boas coisas para os seus filhos. Se a gente chega diante do Senhor e pede, sabe, Senhor, eu tô... Porque, por exemplo, uma dificuldade que eu sempre tive, ser leve. Rodrigo é alegre, ele é leve, né? Uhum. Ele é engraçado. Eu assim, eu sou... Por mais que eu me esforce, eu sou isso aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eu tô falando alto aqui. Aham. Né? Eu sou contida, isso é da minha personalidade. Mas eu comecei a pedir a Deus assim, Senhor, me dá leveza em casa. Eu não quero ser uma chata. Que os meninos não podem brincar, os meninos não podem bagunçar, os meninos não podem fazer barulho, tá reclamando, tá ali calado, né? Não faz bagunça. E aí eu comecei a pedir. E hoje, Mayra, melhorou. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eles estão correndo, bagunçando e gritando. Aí às vezes vem aquele ímpeto de para! Eu paro e penso assim, ó, que coisa boa, né? Eles têm liberdade de brincar em casa. Coisa que eu não tinha, por exemplo, talvez em alguns momentos, né? Meu padrasto e tudo. Os meus filhos têm. Eles têm alegria dentro da casa deles. Tem o pai e a mãe aqui. Depois eu arrumo. Nada. Jogou no chão, fez bagunça. Nada que 15 minutos não resolva. Mas isso veio do Senhor. Essa leveza, ela vem do Senhor. Do Senhor. Então, tudo que a gente precisa para viver bem, a gente pode pedir, sabe? Aquele sentimento que eu tinha antes de ser órfã, de não pertencer, hoje eu não tenho mais, porque hoje eu tenho pai. Tem um pai. E eu faço questão de falar, pai, o senhor tá vendo que eu tô precisando? Me ajuda. Né? E eu achei tão bonito esse seu conselho, surpreenda mesmo. De repente você nunca fez um elogio sincero para a pessoa, procura no seu coração, com olhos bons, o que essa pessoa tem de bom?
E ao invés de só colocar defeito e só criticar, comece a elogiar. Nossa, você é constante, você é inteligente, você é esforçado, sabe, você se entrega. Ah, eu nunca fiz uma comida, ou toda vez que eu faço reclamando por causa da bagunça. Não faço com alegria. Né? É por isso que eu te falo que sei que a palavra do Senhor, ela é palavra que vem, que nos molda, nos ensina a ser melhor, porque cada vez que a gente aprende mais de Deus, mais a gente quer ser melhor. A Mayra, você é perfeita? Não, gente, eu tenho muita coisa a melhorar. Muitas vezes eu falo assim, gente, eu acho lindo, sabe? Quando eu vejo aquelas mulheres submissas, aquelas mulheres, eu luto. Eu vou te falar a verdade, eu luto, eu tenho muita dificuldade. Aí muitas vezes esse meu jeitão explode. Então, a hora que eu estou conversando com o Paulo, conversando com o Cristo ou com o Renato, eu altero a voz. Parece que tipo assim, ei... É daqui, e não é. Eu sabe o que eu estou pedindo ao Senhor? Por isso que eu faço o IBAM Podcast, está me ajudando muito nisso, porque eu estou trazendo temas. E da medida que eu trago temas, durante a semana eu vou mastigando sobre a palavra. E vai nos moldando, vai nos amadurecendo, vai nos a entender que é a cruz. Eu não vejo a igreja como fardo, eu vejo a igreja como, é minha família, eu amo a igreja, eu amo a obra, eu estou aqui fazendo, é por amor à obra. Eu tiro do meu tempo, estou aqui para edificar. Jesus, mas você ama também os outros, as pessoas, por causa de Jesus e por causa delas também. Você vai percebendo assim, ó, um pouquinho de mim ajuda a transformar a vida do outro. Mas eu te contar uma coisa, você falou, né, sobre essa questão assim da feminilidade, da submissão. Primeiro, não é receita de bolo. Não. Cada uma de nós é única. Deus fez, né, uma delicadinha, Deus fez a outra mais durona, Deus fez a outra falando baixo, a outra falando mais alto, mas Deus nos fez. Se Ele te quisesse uma manteiguinha derretida, tinha te feito uma manteiguinha derretida. Eu acho os outros ver a Mayra meio... Deus sabe o que faz. Amiga, é tão interessante que esses dias eu estava vendo outros podcasts, falando, Senhor, eu quero ser mais. Deus falou comigo assim, eu te quero na sua essência. Aí eu falei, gente, mas será que eu tô ouvindo isso mesmo? Aí eu vi a menina, a quem estava entrevistando virou e falou assim, amiga, logo em sequência, Deus muitas vezes quer a gente na nossa essência. Do jeito que a gente Do jeito que a gente é. Porque sabe, uma coisa que eu fui aprendendo, eu já olhei para pessoas assim que eu admiro pensando, por que eu não sou igual a essa pessoa? Né? Por que eu sou desse jeito? E aí, por que eu sou desse jeito? Porque Deus me quis assim. Porque eu faço falta do jeito que eu sou para as pessoas que me cercam. Por que eu tive que ser, né, mais dura? Tem minhas irmãs, preciso cuidar delas. Da minha mãe, sabe? Eu preciso ser aquela pessoa que chega e põe ordem na bagunça. Igual lá em casa. Lá em casa eu que sou a... Vamos organizar o negócio. Entendeu? Então, assim, tá acabando. Não dava para ser, né? Não dava para eu ser uma florzinha do campo crescendo no lugar, do jeito que eu cresci. Mas... eu também não descanso, eu também não descanso, assim, que eu digo, eu não me acomodo, né? O que eu faço? Aquela fase difícil passou? Não precisa de mais tanto espinho? Então, Jesus, vai tirando espinho por espinho. Jesus. Tira aqui, deixa eu lisinho, que agora eu já posso ser uma flor de novo. Não sei se você vai me querer totalmente flor, não, né, mãe? Mas, assim, hoje, dia após dia, confiando completamente no Senhor, porque, né, a gente depende dele para tudo, mas dia após dia, confiando completamente no Senhor, eu sei que Ele está me moldando. Eu sei que aquilo que não agrada Ele está tirando, aquilo que eu preciso ter Ele vai me dando, né? Mas uma coisa é certa, a gente olha para o alvo, deixa as coisas que passaram para trás e segue firme, porque a gente sabe que vale a pena. E o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Às vezes o outro está ali, né, vivendo, às vezes nós estamos vivendo infelizes. E o que falta? Amor. Mas aquele amor que se sacrifica. O amor que se doa. O amor que não olha para o seu eu. Né? E aquele amor que, assim, você não está pensando no seu prazer, na sua própria alegria, no que você vai ganhar com isso. Não. Estou me dando. Estou sendo exprimida. Mas eu sei que no final o resultado será lindo, né? Vai. E eu vejo, igual o Renato falou domingo, o preço já foi pago. Já está pago. Então descansa, desfruta do que já está pronto. É seu, né? Foi te dado assim, ó, graciosamente. Você que está aí em casa, você que está aí no seu lar, você que está vendo aí o IBAM Podcast, você que está vendo essa entrevista, muitas vezes você fala, Mayra, mas para mim não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito.
Faça isso que a Miriam falou, que o pastor aconselhou ela. Olhe para dentro de você e peça a Deus para mudar você. Pra Sem te preocupar. Porque, na verdade, primeiro, Deus também pode te mostrar. Porque, assim, né, não é que ele me mandou assim, ó, vai lá e pede a Deus para te mudar. Não, vai lá e pede a Deus para te mostrar se você não tem o que precisa ser mudado. Então, não tem assim, nada em você que precisa de mudança, você não precisa melhorar nada. não espera do outro, porque Não muitas vezes, espera sabe o do que acontece da gente? Eu não vou mudar, ele não muda. É. Então, aí vai ficar os dois ali brigando o tempo todo, porque, não, eu não vou, eu não vai, não vai. Então, vamos fazer assim, eu também serve também para mim. Vamos dar um passo, né, Miriam? Então, assim, de fé, peça ao Senhor, seja grata, entenda que já foi pago, entenda que já está pronto, desfruta do seu lar, desfruta da sua família. É fácil, não é fácil, mas vamos pedir aí ao Senhor, né, Miriam? Sabedoria. Então, esse é um dos nossos propósitos, viu? Pena que acabou. Ai, passou tão rápido, né, amiga? Nossa, Deus, passou muito rápido. É muita coisa para ser falado. Então, tá aí. Você depois vai voltar outras vezes, porque nós vamos trazer temas. E é muito legal. Trazer temas, trazer clarezas. Né? Muitas pessoas estão em casa perdidas, sem saber. Vamos falar também depois sobre o IBAN Restauração, lindo, sobre, né? A Um compulsividade. Vai ser muito lindo, viu? Então, Miriam, vamos lá no nosso papo rápido. Quem é a Miriam? Vamos lá. Mayra, hoje eu me defino como uma filha muito amada de Deus. Isso define minha identidade. Eu sou formada em arquitetura, como eu falei, né? Eu atuo nessa área de arquitetura e design de interiores. Sou casada há 15 anos. E sou mãe da Júlia, do Daniel, da Luísa e de um bebezinho que está no céu, me esperando. Um anjinho. Deus. Para mim, hoje, essência, sabe? O início, o fim das coisas começa nele e acaba nele. Porque nada tem significado sem Deus. Família. A minha família e a família em si, na minha opinião, tem o potencial de ser um pedacinho do céu na terra. Por mais que hoje a gente olhe, né? A gente vê a visão das pessoas em relação à família, casamento, muito negativa, muito ruim. Mas não, Mayra, ali duas pessoas se tornam uma. E dessas duas pessoas, outras pessoas nascem. Isso é muito lindo, é muito maravilhoso. Pensar assim, ó, que o seu amor, o seu marido, gerou uma terceira pessoa. Essa pessoa, ela não entra na terra se manifestando. Não, Deus colocou essa pessoa dentro de você. Eu acho isso assim, tão lindo, tão profundo, tem um significado tão gigantesco, que eu acho que a gente tinha que parar para pensar mais sobre família. Sonho. Eu tenho um sonho, mas assim, pode parecer bem bobinho, viu? 7 filhos. Não, a questão dos filhos é assim, ó, tá aberto meu coração e a minha casa. Se Deus quiser mandar, nós vamos receber. Eita, glória! Entendeu? Mas não que meu sonho é ter a casa cheia de menino gritando. Não, gente, não é assim também não. O meu sonho hoje, de verdade, é conseguir amar Jesus totalmente, acima de tudo, sabe? Que a gente fala, né? A gente ama não. Eu queria amar de verdade, acima de tudo e de todas as coisas. Tem algumas coisas que eu ainda quero realizar aqui, né? Tem algumas coisas que eu quero conhecer? Tem. Por exemplo, um sonho, então, né? Eu tenho vontade de dar aula na faculdade. Tenho vontade de fazer mestrado e ensinar. Eu acho que professores cristãos dentro das universidades se fazem necessário. Mas eu quero amar Jesus acima de tudo, para eu não perder meu propósito no caminho. Qual o conselho que você daria para as mulheres que estão vendo, né, esse podcast? Qual o conselho que você daria para elas? Assim, como eu digo? Tipo assim, de uma forma de você influenciar elas. Qual que seria o seu conselho que você daria para nós, né? Essa semana, anteontem, a nossa família recebeu uma notícia assim, muito chocante. Um primo do Rodrigo, de 27 anos, comprou um carro novo um dia antes da morte dele, né? Oh, meu Deus. Sofreu um acidente e morreu. E foi chocante, porque o rapaz é lindo, de boa família, aquela pessoa alegre, sabe? Assim, bem-sucedida, construindo a vida. Você tem que ver uma foto, você vê.
sabe? Não estou dizendo que se fosse outra pessoa merecia, mas, enfim, chocou a família, né? Ninguém esperava. E foi terrível a notícia para a família, né? Ele perdeu o pai tem pouco tempo, para a família mais ainda. Nossa, Deus. Mas o conselho que eu te dou é o seguinte: você só tem o hoje. Você não tem passado, que já foi. Você não vai conseguir mudar o seu passado. Deus não vai mudar o seu passado passou. E você não tem futuro. A gente não tem amanhã. Não tem. O que a gente tem é o hoje. Então, peça a Deus bons olhos e tire todos os dias um motivo de gratidão e alegria. Comece a semear coisas boas, de fato, ter olhos bons, pedir a Deus para limpar toda a amargura do seu interior, que Deus faça de você, né, um ponto de luz dentro da sua própria casa, para que os dias sejam bons. Se tiver que amar os seus filhos, ame hoje. Se tiver que viver um casamento feliz, viva hoje. É difícil? É sim. Tudo nessa terra é difícil. Depois do pecado, tudo aqui é difícil. Mas com Jesus a gente consegue. Capacitados pelo Espírito Santo a gente consegue. Mas o conselho que eu teria para dar hoje seria esse: viva o hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para viver amanhã, não deixa para ser melhor amanhã, não deixa para ser feliz amanhã, não deixa para ser grato amanhã. Seja hoje. Que seja por uma xicrinha de café, por um bate-papo gostoso com uma amiga, por algo bom que você pode comer, por alguém que você pode ajudar. Glória a Deus. Todos os dias, Mayra, a gente tem bondade e misericórdia do Senhor nos seguindo. Só que nós estamos precisando parar no hoje e limpar os nossos olhos e o nosso coração. Viva o presente. Viva o hoje, o presente. Então, o conselho é: viva o presente. Seja grato. Entenda a cruz. Entenda que o preço já foi pago. Que descansa. E agradece o Senhor pela família que Deus te deu. Você mora com sua mãe, agradece a Jesus pela mãe que Ele te deu. Se você não tem o seu pai, coloca nas mãos de Deus, porque Deus é o nosso pai que não falha. Eu sou órfão de pai. Hoje, mas eu tenho hoje um pai, eu sou órfão de pai paterno, né? Mas eu tenho um pai que ele preencheu todos os meus vazios. Você foi órfã até um certo momento. Isso. Não, pai, hoje o meu pai, quando eu tô, sabe, o meu pai celestial, meu pai, quando eu tô muito aflita, sabe o que eu faço? Eu fecho os meus olhos, eu me imagino assim, Miriam, correndo para ele sentado e eu deitada no colo dele. Eu sinto paz. É essa sensação que eu tenho quando eu tô assim, muito, muito aflita, muito, até tipo assim, eu olho para ele, eu penso, ele é meu Deus, ele é meu pai, ele me vê 24 horas, ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Se ele não puder mudar a sua circunstância, certamente ele vai mudar seu coração, vai te fortalecer, né? Eu peço muito ao Senhor, Senhor, me ensina a ser melhor todos os dias. Eu quero ser melhor, eu já amadureci muito, tá? E eu sei que eu preciso amadurecer mais ainda. E eu vejo que o IBAM Podcast está vindo trazendo isso aí para mim também. Amadurecimento, conhecimento, falar mais do amor de Deus, preocupar com as pessoas, amar as pessoas, através da rede social, influenciar para o bem. Glória a Deus. Então, seja uma pessoa que influencia, seja uma mulher que influencia, seja uma mulher cristã, seja uma mulher de Deus, uma mulher que faça diferença. Não empresta muitas vezes a sua boca para Satanás, empresta só para Deus que vai vir coisas boas. Exatamente. Né, Miriam? A semeadura, ela é livre, né? O plantio é livre e a colheita é certa. Verdade. Então, se a gente anda por aí semeando vento, é tempestade que você vai colher. Se anda por aí semeando tolice, é destruição que você vai colher. Mas se a gente anda semeando bem, se a gente anda semeando paz, se anda semeando sabedoria, ainda que sejamos todas pecadoras, necessitadas da graça de Deus, mas Ele nos capacita. Ah, verdade. Né? Então, a nossa colheita vai ser boa. Miriam, Deus abençoe, minha linda. Oh, nossa, foi um prazer muito grande, viu? Conhecer mais ainda um pouco da Miriam. Meu prazer. Fico muito feliz da gente ver que muitas vezes a gente olha aquela mulher dura, mas por trás tem aquela mulher sensível, aquela mulher totalmente dependente do Senhor, viu? E eu creio que muitos da IBAM vai conhecer esse lado, um pouquinho desse lado da Miriam, né, que é uma mulher de Deus que a gente vê, mas é uma mulher sensível, é uma mulher que vem, que tem uma história. Eu amo Jesus, Mari, por Jesus estou disposta a perder. É uma mulher que é grata, né, você entendeu a gratidão. Então fique aí, obrigado, curte, comenta, compartilha, divulgue, gente, para mais pessoas, que eu creio que o IBAM Podcast veio para falar do amor de Deus e alcançar várias famílias. Amém.
Eu creio e eu tomo posse, porque o Senhor não me tirou da minha casa à toa. Se eu estou aqui, é permissão do Senhor. Ore por mim, que Deus continue abençoando. Abençoa a IBAN, uma igreja tão acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que tem todo o cuidado. Então, até a próxima IBAN Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.